A essa altura do campeonato já tem bolsonarista questionando se o advogado do Bolsonaro realmente quer livrar ele da cadeia ou mandá-lo para a cadeia mais rápido. Além de estimular, de certo modo, a colaboração premiada de outros militares que foram presos ou indiciados pela trama golpista, que culminou ali, inclusive, com o indiciamento de 37 pessoas, entre elas o Jair Messias Bolsonaro, agora o advogado dele, mais uma vez, entra com um pedido solicitando ao STF o impedimento do ministro Alexandre de Moraes para continuar à frente do inquérito do golpe. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque eu sinto o cheirinho de mais uma implicação baseada no que a lei chama de litigância de má-fé. Lembrem vocês que lá em 2022 eu falei que aconteceria isso com o PL e assim que eu soltei meu vídeo, o TSE decidiu naquele momento multar o PL em 22 milhões e 900 mil reais por litigância de má-fé. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui e a estratégia ruim e, na minha análise, muito desorganizada da defesa do Bolsonaro. Bora pro vídeo. Não é novidade para ninguém que desde que começou toda essa situação envolvendo o Bolsonaro, o gabinete do ódio, fake news, trama golpista, ataques às urnas eletrônicas, eles começaram a tentar criar a tese de que o ministro Alexandre de Moraes seria suspeito para poder julgar o Bolsonaro. O motivo? Ele inventa toda hora um. Às vezes é porque o Moraes supostamente vê o Bolsonaro como inimigo, em outra oportunidade é que o Moraes seria supostamente vítima de algumas das investigações que ele estaria supostamente conduzindo. Lembrando que quem investiga não é o ministro Alexandre de Moraes, é a Polícia Federal, em alguns casos que a gente tem trazido aqui. E eu quero trazer aqui para vocês hoje uma explicação bem simples de tudo que está acontecendo, tá? Em 2022, só pra gente rememorar aqui, tá? O TSE decidiu aplicar uma multa, deixa eu só mostrar pra vocês aqui. O TSE decidiu aplicar uma multa pro próprio Bolsonaro, deixa eu botar aqui na tela. Pro próprio Bolsonaro, pelo que a gente chama de litigância de má-fé. Na verdade, pro PL, né? E por culpa do Bolsonaro. Ele, junto com o Valdemar, montaram ali aquele relatório que a Polícia Federal já confirmou que é falso e que foi feito basicamente para dar suporte ao golpe de Estado, para dizer que supostamente a urna eletrônica seria fraudável e que não seria auditável. Algo que a própria empresa que foi contratada para produzir o relatório mostrou que era falso. Tanto que um dos indivíduos que está, inclusive, implicado na polícia é o tal engenheiro lá do Instituto Voto, acho que é Voto Legal, né, que chama, e que forjou um relatório em tese ali para poder tentar vender a tese que o PL queria que fosse vendida. O que aconteceu? O TSE confirmou a multa de 22 milhões e 900 mil reais ao PL por litigância de má-fé. Agora, o Bolsonaro volta a pedir ao STF impedimento de Alexandre de Moraes no inquérito do golpe. Arguir o impedimento do ministro Alexandre de Moraes é a principal estratégia do ex-presidente, acusado pela Polícia Federal de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Lembrando, tá? O que é que ele está tentando fazer? Ele está tentando colocar em prática uma coisa que está presente no Código de Processo Penal, previsto no artigo 254, que é sobre a suspeição do juiz. Olha o que diz o Código de Processo Penal no artigo 254. O juiz dá-se-á-se suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, inciso 1º. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Inciso 2º, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Inciso 3º, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 3º grau, inclusive sustentar a demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Inciso 4º, se tiver aconselhado qualquer das partes. Inciso 5º, se for credor, devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. E inciso 6º, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. E aqui não precisa ser muito inteligente para entender que o ministro Alexandre de Moraes não se enquadra em nenhum destes elementos. A defesa do Bolsonaro, inclusive, ao pleitear esse novo pedido, eles alegam o seguinte, tá? Só para vocês entenderem a lógica deles. Neste novo pedido, feito com base no relatório final da Polícia Federal,
que indiciou 37 pessoas, incluindo o Bolsonaro, os advogados defendem que Moraes não pode ser relator do processo, já que ele é apontado nos autos como uma das vítimas diretas da trama golpista, orquestrada entre a derrota de Bolsonaro na eleição presidencial e a posse de Lula em janeiro de 2023. O grande problema que eles ignoram é o que diz o próprio Código de Processo Penal no artigo 256, que fala sobre a suspeição do magistrado, ou seja, quando o magistrado não será considerado suspeito, por exemplo. E aqui é bem interessante, ó, que você não poderá declarar a suspeição do magistrado quando aquela suspeição for provocada por um dos indivíduos ali que tem o intuito de criar essa suspeição. Olha o que diz o artigo 256 do Código de Processo Penal. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Traduzindo, o indivíduo não pode, por exemplo, simplesmente atacar um juiz que vai julgar o caso dele, tentar matá-lo, por exemplo, e depois falar, ó, ele não pode mais julgar o meu caso porque eu tentei matar ele ou eu mandei alguém tentar matar ele, então ele virou vítima, então ele não pode mais julgar meu caso. Não é assim. O professor Gustavo Sampaio, inclusive, que tem dado entrevista em vários veículos aí, participou de uma live comigo há mais ou menos uma semana atrás, lá no My News. E ele trouxe um cenário bem importante, que é o seguinte: imagina uma cidade do interior que tem apenas um magistrado naquela região, naquela comarca, para julgar casos de uma cidade pequena, de outras cidades daquela região, e aí o indivíduo, por ameaçar o magistrado naquela cidade, simplesmente gera ali uma suspeição porque ameaçou o magistrado e o magistrado virou vítima. Então ele não poderia julgar nenhum tipo de caso. Por quê? Porque a suspeição teria sido provocada pelo indivíduo ao atacar o magistrado. E aí o que é que tem acontecido? O STF, a gente precisa lembrar, e o ministro Alexandre Barroso já tinha concedido em outras oportunidades ali a manutenção da estadia do ministro Alexandre de Moraes à frente de alguns inquéritos que a equipe do Bolsonaro tem pedido para ser retirado. Tanto que a matéria também traz aqui, ó. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro, no Supremo Tribunal Federal, mais um pedido de impedimento do ministro Alexandre de Moraes, no inquérito do golpismo. O pleito anterior foi negado pelo presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, em fevereiro. E aí o recurso teve data marcada para ser julgado aqui, ó, no dia 6 de dezembro. E ele também já tinha negado o impedimento do ministro Alexandre de Moraes, no caso recente também aqui agora, onde supostamente teria tido aqueles vazamentos ali das conversas do ministro Alexandre de Moraes, secretas com o Eduardo Talhaferro, o seu assessor ali, direto dentro do TSE. Tanto que tá aqui o material, vou deixar para vocês consultarem tudo isso. E aí eu preciso lembrar para vocês que esta movimentação que a defesa do Bolsonaro está fazendo se enquadra, na minha análise, naquela mesma situação que gerou lá aquela multa de 22 milhões e 900 mil reais para o PL, que é a chamada litigância de má-fé. O que é a litigância de má-fé? O Código de Processo Civil, no seu artigo 80, explica aqui, eu vou mostrar para vocês o que é litigância de má-fé, mas só para tentar resumir de cara aqui, é o seguinte: é quando alguém, uma das partes, deliberadamente toma atitudes ou parte para ações que tendem meramente a atrapalhar, a atrasar, a protelar o andamento do processo. E aí, por que isso é importante a gente trazer aqui? Porque para que um processo possa transcorrer de forma correta, e detalhe, tá? Nem denúncia em alguns casos foi feita ainda aqui ao Bolsonaro, tá? Então, em tese, o processo nem chegou a ser iniciado, em tese, tá? E aí o que acontece? Pela lógica do direito, o que se espera é boa-fé das partes. Ou seja, tanto a acusação quanto a defesa não podem tomar atitudes que tentem de forma deliberada atrapalhar, ou seja, de forma intencional, o curso legal do processo ou protelar ele para basicamente ter algum tipo de benefício atendido em seu favor. Tanto que o próprio Código de Processo Civil, no seu artigo 80, explica isso aqui, ó. Considera-se litigância de má-fé, inciso 1º, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Inciso 2º, alterar a verdade dos fatos de forma deliberada, tá?
Inciso 3º, usar o processo para conseguir objetivo ilegal. Inciso 4º, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5º, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Inciso 6º, provocar incidente manifestamente infundado. Inciso 7º, interpuser recurso com intuito manifestante protelatório. Ou seja, tem outros critérios aqui que a defesa do Bolsonaro já preencheu, mas neste caso dos recursos, quando ele interpõe ali, né, coloca um recurso basicamente para poder manifestar, para atrapalhar, né, para protelar o andamento de toda a investigação, né, do que envolve esse caso, o processo e tudo mais, isso pode ser visto como litigância de má-fé. Carlito, qual a punição? Aí você pode ter pena, multa, por exemplo, você pode ter algum tipo de punição mais severa que poderá acontecer com o Bolsonaro. Isto, para mim, inclusive, só confirma a tese do desespero, tanto do Bolsonaro quanto da defesa dele, que está colocando, inclusive, ali na mesa o tudo ou nada. Porque eles já têm a confirmação de que em 2022 eles tentaram fazer isso, só que em outra situação, no caso das urnas eletrônicas, e o resultado foi a litigância de má-fé. Inclusive, se você está aqui nesse canal desde 2022, comenta aqui se você lembra que eu soltei um vídeo, acho que às 14 horas e cerca de 40 minutos, acho que 1 hora depois, o ministro Alexandre de Moraes foi e decidiu emitir a multa. Eu falei, olha, o que o PL está fazendo é entendido como litigância de má-fé e eles vão se complicar. Eu não duvido o ministro Alexandre de Moraes punir eles por litigância de má-fé. E aí, assim que eu soltei o vídeo, poucos minutos depois, o TSE, através da figura do ministro Alexandre de Moraes, emitiu aquela decisão que multou, à época ali, a coligação e depois só o PL, no valor de 22 milhões e 900 mil reais, por justamente interpor recurso com intuito protelatório, provocar incidente manifestante infundado, usar processo para conseguir objetivo ilegal, alterar a verdade dos fatos, ou seja, poderia enquadrar aqui várias coisas, tá? No caso, especificamente, na minha análise aqui, você conseguiria colocar o inciso 2º e o inciso 7º tranquilamente. Alterar a verdade dos fatos. Então, eu acho que a situação do Bolsonaro, inclusive é até estranho, né? Porque tem gente no nosso campo que acha que ele não vai ser punido, enquanto a defesa dele e o entorno dele está desesperada, já reconhecendo que ele não será candidato a 2026, que a possibilidade de reverter a decisão de inelegibilidade é nula. Gente no nosso campo diz que quando o Cássio Nunes chegar lá, vai reverter. Já se sabe também, inclusive, que ele será, sim, preso muito em breve, após ser condenado pelos crimes que ele cometeu, e o povo do nosso campo dizendo aí uma parcela que não vai dar em nada. Eu acho que vocês deveriam estudar um pouco mais as coisas que a gente fala aqui, já que eu tento resumir aqui, né, o conteúdo jurídico e político de forma bem clara para que vocês compreendam, mas tem coisa que não parte de mim. Não parte de mim. Parte de vocês, inclusive, de entender isso também, tá bom? Não imagine que vai ficar por isso mesmo, porque não irá ficar, e aguardem que se a defesa continuar protelando o andamento do que está acontecendo com recursos infundados só para poder atrasar o andamento de tudo, eles vão ser punidos e penalizados. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!